Fala galera, o horror está no ar e vida longa a nova carne. Meu nome é João Jabu e sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast feito por fãs do terror para os fãs do terror. E hoje estamos aqui reunidos para discutir um clássico do diretor David Cronenberg, que, devido aos seus temas sobre a influência da mídia e das telas sobre as nossas mentes e os nossos corpos, eu acredito que é um filme que hoje em dia está mais atual do que nunca. É claro, eu me refiro sobre Videodrome, a síndrome do vídeo. Filme de 1983. Isso aí. Três. Pois é. E, bom, antes de começar a nossa discussão do filme, que eu acredito que todos aqui têm bastante a comentar, eu gostaria de apresentar o nosso elenco de participantes. Primeiro, Lucas Klaus. Fala galera, estamos aqui de novo, conversar mais sobre filmes de horror, que é o melhor gênero do cinema, todo mundo sabe, e é isso. Christian Barbado. Fala galera, eu nunca achei que eu ia achar tão bom um filme de um cara transando com uma TV. Hoje aqui com nós também o David Juan da Purificação, que vocês conhecem do podcast Pinguim Dançarino, aqui pela segunda vez participando do nosso podcast. Opa, galera, felizão de estar voltando e mais feliz ainda de poder falar de um filme de um dos maiores cineastas do horror aí de todos os tempos, o David Cronenberg. E temos mais uma convidada aqui hoje também, a Liz. Oi, gente, tudo bem? Eu queria agradecer meu amigo Lucas por ter me convidado. Eu sou fascinado com esse filme, então estou muito animado por poder conversar sobre. Acho que vale a pena ressaltar de que a gente vai entrar bem a fundo no filme, vai ser uma discussão com muitos spoilers, então quem não viu, por favor, faça o favor e assista esse filme, né? Se você não assistiu o filme ou se assistiu há muito tempo e ainda está aqui com nós, Videodrome é um filme sobre um rapaz chamado Max Rain, que ele é dono de uma emissora de televisão que transmite conteúdo bastante duvidoso ali, né? Que geralmente mistura ali pornografia e violência. E ele encontra essa transmissão chamada Videodrome, que ele acaba tendo uma fascinação por ela, por ser uma transmissão que tem uma violência ali quase real. E essa fascinação dele por esse programa logo vai transformando ali numa coisa um pouco bizarra, porque aquele programa, na verdade, começa a gerar visões e alucinações nele, e logo ele se vê, na verdade, controlado não só pelo programa, mas por pessoas que, na verdade, também querem acabar com o programa. E, enfim, ele entra em todo mundo ali, muito estranho. E, bom, basicamente é um filme sobre como, pelo menos ao meu ver, né? Acho que é consenso aqui, é um filme sobre como a mídia, e no caso ali, né, o que o filme está querendo falar, na época, né, nos anos 80, estava tendo uma maior popularização da televisão, sobre a influência da televisão sobre a gente, né? Antes de tudo, o filme, ele adota até que é uma filosofia real, que é uma ideologia de um cara que chama Marshall McLuhan, aliás, foi até professor do Cronenberg já, que ele foi basicamente o primeiro filósofo a pensar na existência da internet, sabe? Como a Vila Global, a Aldeia Global, que é conhecido. E toda essa questão de como a tecnologia é tipo uma extensão do corpo, sabe? Inclusive até o professor Brian lá do filme é baseado nesse cara aí. E, mano, acho que o filme, ele quer muito falar sobre como a violência na TV podia influenciar as pessoas, né? Ainda mais nos anos 80, que os filmes slasher estavam em moda, tipo a violência em filme de terror, sexo, pá. Então, eu acho que apesar dele ter esse comentário sobre a mídia, né, e sobre essa influência social, eu acho que o filme ele é bem orgânico, assim, como ele integra a mídia dentro daquela sociedade, não só como algo que está ditando o comportamento social, mas que está refletindo o próprio comportamento social, né, tipo, isso é uma constante, assim, ao longo do filme, que as pessoas assistem a coisa porque ela gosta, e que o cara busca a demanda justamente porque as pessoas gostam disso, né, ainda que elas fiquem em negação, não sei se vocês pegaram muito assim também. Eu concordo também com o que o Lucas falou, que eu achei muito interessante nesse filme, que eu acho muito interessante, é essa questão dessa extensão da tecnologia, como que ele coloca que hoje em dia, né, esse filme é dos anos 80, mas hoje em dia é tão real isso, porque a gente fica com o nosso celular o tempo inteiro na mão, é basicamente uma extensão do que a gente tem, que é exatamente o que o filme faz com a arma que até destroça a mão dele, mesclando com essa extensão entre tecnologia e organidade. Eu não diria nem que destroça mesmo, se funde, né? Tipo, ela começa a soltar umas Sim, engrenagens e vai... tem uma outra exemplificação dessa
essa tese do McLuhan, que é quando o Oblivion, que é, como o Klaus falou, a própria representação do McLuhan, ele fala que a TV é parte do cérebro, né? Tipo, ela é o primeiro contato com a nossa retina, e como o nosso olho faz parte é uma extensão do cérebro, a televisão, o vídeo seria uma parte do nosso cérebro já, né? Com a internet isso fica bem mais claro. Tipo, realmente, tudo que está na internet é uma extensão da nossa sabedoria. Você pode pesquisar, consultar uma coisa que às vezes você, né, é uma extensão do nosso cérebro realmente, né, praticamente. Sim, é legal que tem esse lado de transliteração, né, da tecnologia, como ele coloca, a TV vai ser os novos olhos, né, e é legal como o filme ele incorpora essa discussão tecnológica dentro da diegese dele mesmo, né, tipo, a gente vê várias vezes programas de TV com debate, isso que vocês comentaram sobre o filme, ele ter um aspecto muito atemporal por como a gente vive hoje, né, e como a gente tá melhor integrado, é engraçado ver que isso não mudou ao longo de 40 anos, né, tipo, a gente já tá em 2022, o filme é de 83, mas esse debate de alguém na mídia responsabilizando a tecnologia pelo comportamento da sociedade, tipo, a gente vê no filme sendo feito pra televisão, hoje em dia a gente vê com a internet, né? E com o videogame também, né? Sim. Klaus citou, né, o professor Marshall McLuhan, e a tese dele meio que entra em contato com isso que o filme traz sobre essa tese do tecnologia como a extensão do corpo, tanto que o próprio professor lá, Brian Oblivion, traz essa ideia de, na verdade, que a tela da TV, ela é a retina do seu olho, né? Que essa tese do Marshall dizia que, basicamente, o que a gente vê na TV se mistura com a realidade. E é um pouco a grande temática do filme, como a realidade e o imaginário, como eles se misturam, né? Do que é, tanto que chega um ponto do filme que você não sabe mais o que é real ou não. Isso tá realmente acontecendo? Essa TV tá respirando? O que tá pegando ali? E, novamente, muito atual, né? Porque é aquela coisa, até no mundo hoje, onde, por exemplo, uma pauta como o fake news está em evidência, né? Que é aquilo, o que a gente vê na tela, por estar ali na tela, por aquilo ser o nosso olho, segundo essa tese, automaticamente a gente já assimila como realidade, né? E é toda essa dinâmica que o filme trabalha quando a gente começa a ver o lado mais surreal dele ali. Sim, uma realidade ilusória, uma constante que é o que a gente vive agora, como você falou do fake news, que é essa constante dúvida. O que é real? A gente tem agora até o... Qual é o nome daquele aplicativo que faz vídeo das pessoas? Só tem... Você, tipo, pega a cara de alguém e coloca no filme, né? Deepfake, isso. Tem até esse deepfake agora que, assim, quão irreal que as coisas podem chegar, né? Tem essa parte do deepfake no filme, quando ele vai dar o tapa lá na mulher, vira Debbie Harry por um momento, né? Sim. Tem um elemento disso no filme, de, tipo, o que é real, o que não é, tipo, de uma mentira, entre aspas, uma mentira contada pela televisão, que é o próprio Oblivion, né? Ele tá morto. Só que a filha dele consegue manipular para parecer que ele esteja vivo, né? Tipo, pra realidade da televisão, o professor ele tá Oblivion vivo. De certa forma, ele tá vivo. Exatamente. E o próprio Oblivion fala sobre isso. A filha dele, na verdade, fala que o Oblivion tinha medo de morrer, e por isso ele fez aqueles monte de vídeos, assim, para que ele continuasse morto, tipo, num outro plano ali. E é tão forte isso no filme, porque, tipo assim, apesar de ele estar vivo na televisão, não é só na televisão, né? O fato dele estar vivo na televisão deixa ele vivo na vida real, né? Porque todo mundo na vida real, no filme, fora da televisão, acredita que ele tá vivo e que ele é essa pessoa que só aparece através de televisão dentro da televisão. É totalmente bizarro, assim, essa interação. Ele impacta na trama, ele impacta... Toda a história do filme depende dele. Vocês já pararam pra pensar que é até legal que talvez isso seja uma constante, assim, ao longo dessas 2 décadas, assim, com Cronenberg, porque ele tem esse filme falando sobre a televisão, agora em 83, e depois o Existence, lá no fim dos anos 90, é sobre o videogame, também sobre o corpo sendo invadido pela tecnologia, né? Essa fusão mesmo do corpo e da tecnologia. Eu acho que isso é uma constante na filmografia do Cronenberg, porque o A Mosca... É a mesma coisa assim também, né? No final do A Mosca, ele se funde com a máquina do tempo. A máquina do tempo não, com a máquina de teletransporte. Toda a filmografia do Cronenberg tem essa questão, né, de você perder o controle sobre o seu corpo. E esse filme traz muito isso. No final do filme, o personagem ele já não tem mais controle sobre si. Todas as ações que ele toma, até a própria questão da mão dele, né, que se funde com a arma, tá além do controle dele.
aquilo ali se torna uma coisa alheia a ele. E eu acho interessante também, na verdade, como o filme trabalha não só essa dimensão do corpo, mas também da mente. Tanto que eu acho que a própria tagline do filme é: primeiro ele toma conta da sua mente, depois do seu corpo. Isso resume a filmografia do Cronenberg inteiro, né? A pessoa não perde necessariamente o controle do corpo dela. Primeiro perde o controle da mente dela e o corpo dela vai se deteriorando ou vai saindo do controle da própria pessoa, né? É uma então, a mente se externalização, destrói né? primeiro. Ele vê corpo e mente como uma coisa só. É bem interessante isso, assim, Sim, na filmografia do Cronenberg. É interessante parar para pensar que os filmes do Cronenberg refletem muito uma visão materialista que ele tem, né? Tanto que um dos finais alternativos que ele tinha pensado pro Videodrome era mostrar os dois personagens se encontrando no Videodrome depois do suicídio, né? Só que por ele ser uma pessoa ateu e com essa visão mais materialista da coisa, que enxerga mente e corpo como uma coisa só, ele evitou fazer isso, porque ele achou que isso podia acabar sendo lido como um pós-vida, né? Então é legal, assim, reparar o quanto a filosofia de vida dele interfere nas obras, né? E como elas são um reflexo direto disso. Pelo que eu li, estava no roteiro inicialmente, e quem sugeriu tirar foi o James Wood quando aceitou o papel. Ele falou, eu acho que gostei eram uns tudo 3 mais. finais alternativos. Quando ele finalizou o roteiro, tinha essa cena, realmente ela ia acontecer. E o James Wood, quando aceitou, ele sugeriu pro Cronenberg. Falou assim, olha, eu gostei de tudo, menos do final. E aí o Cronenberg pensou e realmente é um final bem melhor, né? Não, com certeza. Ele resume o filme de maneira muito sucinta, né? Porque ele é levado a fazer a destruição do próprio corpo pela TV, pelo que ele vê ali. Não é exatamente a TV fazendo ele fazer aquilo no sentido físico, mas no sentido de influência mesmo. Ele vê aquela imagem ali e se vê numa posição de querer replicar aquilo, né? E eu acho interessante também como o filme utiliza a personagem da Deb, né? Como ela aparece ali no início, só que depois a gente só vê ela através da TV, através do Videodrome. Ela quase vira uma figura, assim, do desejo, né? A própria cena de sexo, eu acho que ela traz muito essa ideia de que a TV vende pra gente os nossos desejos, né? Ela mostra a gente ali os nossos desejos mais profundos, de alguma forma. E assim, primeiro, ela é apresentada pra gente num tubo de TV, primeiro, antes de ver ela, né? Normal. Sem contar que o desejo inicial dela, né, é de estar no Videodrome. Exatamente pela violência que o Videodrome oferece. E eu acho interessante a escolha da Debbie Harry pro papel. É uma mulher que estava muito na TV nos anos 80. E também, como o João falou, ela era um modelo de desejo, né? A mulher do desejo dos anos 80 ali, né? Tipo, a namoradinha do... E até o começo do filme ele é muito pra enfatizar isso, né? Tipo, os dois personagens estão lá e além da interação dele sexual, o fato ser puramente sexual, o fato dela estar usando vermelho e do próprio filme evidenciar ela usando vermelho, o quanto isso numa relação freudiana é claramente ela se colocando no papel de desejo, né? E como esse desejo ele se estende para o longo da personagem, porque ela provoca o desejo nas pessoas e toda a ação dela é em volta do desejo dela, seja os desejos de idealização ou o desejo sexual, né? Que são as duas coisas dela que vão se misturando assim ao longo do filme. E tem outra, assim, falei que ela é apresentada e depois então o João falou que a maior parte do tempo a gente vê ela pela televisão. O Oblivion é um personagem que a gente vê 100% do tempo num tubo de TV. A gente nunca viu o personagem fora de um tubo de televisão, né? Então até a coisa que eu falei, ele é um personagem que, durante a rodagem do filme, ele nunca existiu ali, né? Durante o tempo que o filme se passa. Mas a gente tem uma consciência de que ele existe no filme, a gente comenta ele como um personagem importante por fitas gravadas, né? Ele só gravou coisas e ele é um personagem que tem uma história ali. Acho que o New Flash é tipo sobre isso, né? Sobre ascender ao corpo humano, ele ascendeu totalmente, largou o corpo dele. Eu acho que o Videodrome, no final, né? Porque o Oblivion foi o criador do Videodrome, né? Inicialmente. E aí ele pede pra que se destrua o Videodrome no final, né? Tipo, a filha dele pede pra que se destrua o Videodrome no final. E a New Flash, eu acho que, tipo assim, o Videodrome é um pensamento limitado, assim, vamos dizer assim, dessa tecnologia. E o New Flash é a visão mais ampla. Tipo, realmente, a tecnologia tá aí, ela vai se incorporando cada vez mais na gente e o mais fácil é aceitar mesmo, né? Não, e a ideia da carne é a ideia materialista mesmo, de deixar de ser a projeção, né, que é a TV, que teoricamente não é o real, para o concreto, que é a carne, né? Eu acho que é um pouco até o personagem isso, ele vive nesse mundo de alucinação e ele incorpora para essa ideia, né, da nova carne para
ter uma sustentação física, né? Para poder estar ancorado no mundo real. E é legal reparar, né, que o cinema do Cronenberg tem essa coisa dos estímulos visuais e como os estímulos que ele antes trabalhava só visualmente, aqui é incorporado dentro da sociedade do filme, né? Uma sociedade que ela vive em termos de estímulos, né? Por causa da televisão e de como as pessoas se comportam. E esses estímulos, eles vão ditando os filmes e a ação dos personagens, né? Tipo, tudo que a gente vê no fim ainda é uma realização de estímulo visual, que é, tipo, muito reconfortante, assim, visualmente. Eu acho interessante como o filme, na verdade, ele cria quase um universo próprio ali, não só nessa ideia, né, de ter esse canal de TV que passa o dia inteiro filmes ali de qualidade duvidosa, mas a próprio lugar lá onde opera o Oblivion, né, que é quase uma boca de fumo para viciados em televisão. Uma cota ali de televisão, tipo, como se a televisão fosse um negócio tão necessário quanto um alimento. Então eles dão comida e uma cota de televisão pro cara. E é legal porque, tipo, a televisão ela ocupou esses espaços tanto de alimento, né? Tanto de alimento quanto função de entretenimento enquanto televisão e enquanto outras coisas. Porque, por exemplo, tem aquela cena que o mendigo tá na rua, né? E ele tá pedindo trocados pro macaco dele. E aí quem que é o macaco dele é a televisão. Então é a televisão de novo ocupando esse espaço que antes era da carne, né? É muito louco isso no filme mesmo. Ele é bem completo nesse sentido. Uma coisa que eu queria ressaltar também são os efeitos especiais, que são, acho, talvez, junto ali com o do Enigma do Outro Mundo, um dos melhores da história, assim. É uma das características do Cronenberg, né? Usar esses efeitos, assim, de cair o queixo. E que você assiste e fica horrorizado. A primeira vez que eu vi o Videodrome, eu detestei. Devia ter uns 14 anos, eu absolutamente detestei. Eu falei assim, que filme nojento, que coisa horrorosa. E com o tempo, assim, à medida que eu fui reassistindo os filmes dele mais velha, eu fiquei completamente obcecada com essa coisa grotesca que ele faz. É hipnotizante, como o Videodrome. E eu penso assim, o cara que dos efeitos... Rick Baker. Fez o Lobisomem Americano em Londres. Eu fico imaginando ele lendo o roteiro, né? Tem uma fita que respira, uma televisão que respira e é de carne. Como é que Inclusive, me lembra muito a Akira também. Sim. Lembra. Esse filme dele, uma coisa que eu acho legal é que tem muito dessa tecnologia, assim, mais antiga dos anos 80, que é muito similar com a Akira também, e que eu acho que se fosse feito com uma tecnologia de hoje em dia, que é essa coisa mais limpa, não funciona. Eu acho muito legal como essa chunkiness, sabe, da tecnologia de antes, traz uma coisa meio monstruosa, assim, sabe? Aquelas TVs de tubão, assim, traz uma coisa bem quase opressiva e pesada. A fita cassete. Até aquele capacete que ele coloca, né, pra sintetizar as paranoias dele, né? Naquela cena ali é o Cronenberg que tá fazendo. Sim. É legal porque o Akira vocês citaram, né, e também outras coisas, tipo os mangás do Tsurumu Nihei, né, que é o autor do Blame, eles têm esse lado tecnológico, mas como a Alice colocou, é esse lado meio vintage do que era a tecnologia no começo, e aí é sempre essa questão dos cabos e deles serem essa coisa gigante que vão tomando conta do corpo, sabe? Com certeza, se fosse hoje em dia, ali seria uma coisa bem mais minimalista, né? Mas, tipo, anos 80 não tinha muito como fugir disso também. Mas é engraçado, né? Porque a tecnologia hoje em dia provavelmente é muito mais opressiva nesse sentido de dominação das nossas vidas, né? Porque nos anos 80 você desliga a TV, vai fazer o que for. Hoje em dia isso é muito mais controlado pela tecnologia e em questão de espacial ela é bem menor. Então fica essa dicotomia. É que eu acho que hoje em dia rola todo um esforço para fazer a tecnologia, principalmente no cinema, né, e no audiovisual como um todo, para fazer dela meio visualmente agradável para refletir o tempo que a gente está vivendo. Porque antes a tecnologia tinha esse aspecto do novo, né, de ser uma coisa totalmente diferente. Só que hoje em dia ela é tão mais integrada para tudo que a gente está fazendo, inclusive fazer esse podcast, né, que é quase impossível assim reproduzir esse aspecto monstruoso, sabe? Seria até anacrônico tentar fazer isso hoje em dia. Até que Possessor, né, que é do filho do Cronenberg, lida mais ou menos com isso. Eu acho que, tipo assim, houve uma época lá para 2012, pelo que eu pesquisei, uma tentativa de fazer um remake de Videodrome e contrataram um diretor de Transformers, se eu não me engano. Mas acabou não rolando. Não rolando. Ainda bem. O remake do Videodrome seria um episódio ruim de Black Mirror, inclusive. Pode ser. Mas eu acho que tem um remake de Videodrome que é o Possessor do filho do Cronenberg, assim. Que mostra, tipo, uma tecnologia totalmente integrada na nossa vida, assim, né?
a gente sendo observado e tudo mais, e realmente a tecnologia não é só uma extensão do corpo, tipo, ela realmente tá totalmente integrada ao corpo, né? Ela tá dentro do corpo. Uma coisa que eu queria trazer aqui, que a gente chegou até a conversar um pouquinho antes de começar a gravar, que é bem crucial, assim, pro filme, é a própria ideia da ideologia do Videodrome, que, na verdade, pode ser lida até como uma coisa um pouco moralista, porque na cena onde o Convex e o outro sujeito lá, que, na verdade, trabalhava pro Max, e a gente descobre que, na verdade, trabalhava pro Videodrome depois, eles discutem sobre que o Videodrome existe, eles revelam que, na verdade, as alucinações são causadas justamente para meio que punir as pessoas que olham para aquele conteúdo, né, duvidoso, aquele conteúdo ali violento e profano. E isso, de alguma forma, seria... sintetiza, né, a ideia de que a televisão tem essa capacidade transformativa, né, de influência, e de que é meio irônico isso, né, que os caras criaram o programa mais violento e sequelado do mundo justamente para matar os mais sequelados e violentos, né? E tem uma coisa que o Convex fala, que ele quer usar a TV lá do cara, que já transmite coisa violenta, por isso até colocou o Moses, se eu não me engano, que era o pirata lá, para trabalhar com o Max, porque a TV dele transmitia essas coisas justamente porque eles queriam exibir o Videodrome na TV deles, para que fosse uma audiência muito alta, muita gente assistisse, e causasse danos na cabeça de muitas pessoas, e elas, obviamente, como você viu no filme, o Max ele fica vulnerável à sugestão, seria sugerir que essas pessoas ficassem violentas e a partir daí eles conseguiriam botar culpa nesses filmes violentos, nessas coisas, para talvez proibir esse tipo de coisa, né? Tipo, e é uma coisa que nos Estados Unidos aconteceu várias vezes, assim, de você criar códigos para você inibir violência na TV, nos quadrinhos, no cinema, na música, tudo mais. Então, tipo, lá é até uma realidade mais... Não que aqui não tenha, né? Na verdade, tiveram algumas tentativas aqui, mas aqui é um pouco mais raro do que lá. Lá realmente sempre teve várias vezes esse tipo de censura, né? É engraçado você falar isso, porque o filme até cita como um Brasil porque era período de ditadura ainda, né? E eles citam o Brasil como um país que te permite, é um país que não te permitiria fazer um vídeo underground, né? Mas sobre essa questão da moralidade do filme, né? Então, eu acho que, tipo assim, ele não é moralista em termos de como ele trata a tecnologia, diferente de outros filmes dos anos 80, né? Que vê a tecnologia por esse lado condenativo. E eu acho que a crítica principal dele vai, como já foi colocado mesmo, a essa visão conservadora, assim, dos Estados Unidos enquanto nação e da hipocrisia deles mesmo. Porque o canal do protagonista é um canal bem assistido e não sei se vocês pegaram ou se eu tirei do cu essa informação, né? Mas o filme fica até meio implícito, que é um negócio meio assistido por gente de baixa classe, assim. Então eu acho que a crítica dele é a esse pensamento conservador e a origem elitista dele, sabe? E o quanto ela menospreza essas pessoas. Porque o interesse que o protagonista tem, que nem é tão forte nele, né? Quanto é na garota que a gente vê no filme, ele é um interesse que, tipo assim, ele é gerado por fruto da sociedade em que ele tá inserido, entendeu? Não é uma coisa intrínseca a ele, que ele naturalmente gosta de assistir, né? O filme tem muito isso de como ele começa assistindo por acaso e aí depois disso vai despertando interesse nele e ele só reproduz isso e transforma isso no modelo de negócios, no caso. Mas é interessante aí que vocês mencionaram sobre essa coisa dos Estados Unidos de taxar certos filmes, porque esse é um filme que ele foi feito no Canadá, né? Sim. E foi feito a maior parte com dinheiro de imposto. Uma coisa que o Cronenberg teve que fazer é cortar várias coisas, várias cenas que ele queria colocar no filme, ele teve que tirar para ser aceito mais nos Estados Unidos, porque a partir do momento que ele aceita os Estados Unidos, o governo canadense não pode colocar como um filme que não pode ser distribuído. Porque isso era uma preocupação dele. Se o filme fosse mais do que, né, que a máxima dele, de 18 anos, que seria o R, Rated R. Ele não poderia ser distribuído no país. Então ele mesmo teve que fazer esse papel de tirar certas coisas para que o público estadunidense não ficasse chocado demais com o filme. Mas, se eu não me engano, isso é uma coprodução, Canadá e Estados Unidos, porque a Universal tem dinheiro no filme. Porque o que acontece é o seguinte, tipo, depois que o Cronenberg fez o Scanners, né, e foi sucesso de bilheteria, ele conseguiu atrair bastante a atenção dos estúdios, né? Aí os estúdios achou que valia a pena financiar o filme. Aí ele foi feito em coprodução Canadá dos Estados Unidos.
Mas tanto que isso acabou nem dando certo, né? Porque o filme acabou sendo um fracasso de bilheteria, assim, tipo, o orçamento dele foi quase 6 milhões, né? 5,9 milhões e ele só arrecadou 2, então ele acabou flopando, assim. E 5 milhões na época era bastante dinheiro, assim. Sim. Uns 40, 50 milhões aí. Pra efeitos de comparação, eu acho que o segundo Evil Dead foi feito com 2 milhões. Ah, deve ter sido por aí. Ele não gastou muito, não. Ah, mas o Sam Raimi era um cara que sabia trabalhar com muito pouco também. Né? Não estamos falando de Deus ainda nesse programa. Mas eu só queria voltar ali na questão, entre aspas, moralismo do filme, porque no começo ele parece que vai ser um filme moralista, né? Demais. Ele parece que é muito condenativo, né? Quando ele aparece, quando as primeiras cenas da televisão são violentas e você tem aquela discussão sobre a televisão só representar os estímulos e as pessoas só quererem os estímulos, né? Parece que é muito, ai, olha só esse pessoal aí assistindo programa violento. Parece que ele vai fazer uma crítica à, nossa, violência na televisão, violência no cinema, sexo no cinema. Porque eu comentei em off, né? Que o filme é muito irônico, porque até parte do filme você tá achando que ele tá fazendo esse tipo de crítica, né? E entra no meio do filme uma cena de sexo sadomasoquista, assim, do nada, com um delírio já do cara, né? Tipo, a Debbie Harry pede pra ficar furando ela, né? E ela E pior que tem umas marcas. o Jamie Woods, o Max, nem fica meio que condenando ela, né, velho? Então, exatamente. Ele se assusta. Isso que é engraçado. O cara da televisão. E ela é meio que uma coach ali, né? Da dica de vida, fica falando. E ela gosta de umas coisas mais radicais do que o cara que transmite essas coisas na televisão. Tem essa brincadeira também, tipo, como ela se esconde socialmente, vamos dizer assim. E é legal como isso se comunica com o final, né? E ele vai de encontro que a gente tá falando de que não é um interesse intrínseco do cara, né? Como o vilão do filme coloca, né? Naquela frase condenativa de, você estava olhando. Mas a gente vê vários momentos em que ele tem uma repulsa, né? Pela violência, que ele não sabe lidar, assim. Ele tem um caráter um pouco dúbio também. Tanto que a primeira cena que a gente vê dele chegando lá na estação de TV, ele rouba um biscate ali da bandeja de uma garçonete, né? Tem várias coisas ali que... Dá uma apertadinha na bunda da funcionária. Exatamente. Ele não é um cara tão certinho, assim. Aliás, mas eu acho que isso vem da estrutura do filme, que é praticamente um filme neo-noir, né? Não só na história, mas a fotografia do filme é muito noir. Assim. A estética dele é bem Blade Runner, né? O apartamento do cara, assim, ele tem uma arma ali com aquele negócio pra guardar a arma, né? Então é bem neo-noir, assim. Outro detalhe do apartamento dele, que eu quando vi, eu tive que pausar o filme e fiquei... É o Hitler, né? É o Hitler de bailarina espiando. Isso é uma coisa legal da gente comentar do design de produção do filme, né? Que eu comentei sobre o filme lidar com essa coisa dos estímulos, e ele é um filme que em cada cena, assim, você tem 500 informações, né? O apartamento do cara já reflete muito isso. Na primeira cena, ele é esse caos ambulante, cheio de imagem, pôster, esse negócio do Hitler. É muito para ilustrar como é o caos daquelas pessoas, né? Em relação à informação. E é o que tá acontecendo, né? Ao longo do filme, em relação a como a televisão dissemina informação e como a gente tá vendo televisões em todos os lugares também. Tem uma coisa que eu comentei até no off também, com relação a... voltando só na parte da temática do filme, né? Que ele parece que tá criticando violência e sexo na TV, no cinema. E tem uma cena no meio do filme que é o cara enfiando uma arma num buraco que parece uma vagina. Né? Então, tipo, violência e sexo se fundindo numa cena. E é legal porque, tipo assim, o efeito é muito bom. Né? Como eu já tinha apontado atrás, o efeito é muito bom. Mas o Cronenberg mostra pouco pra você. Assim. Ele dá um take, assim, bem numa parte bem grotesca, só que ele foca na cara do cara e ele reagindo, e você ouve o barulho. Isso te dá mais agonia ainda, né? Tipo, a direção dessa cena é muito boa. Sai pingando, assim. Era isso que eu ia falar, que tem quase todo um contexto sobre tudo ser violento na sociedade, né? E a violência ser um reflexo do sexo, né? Porque esse negócio, ao mesmo tempo que a arma entrando, tipo, quando a arma sai, é quase uma coisa de nascimento, assim, né? Porque ela tá enrolada meio que numa gosma, quase num sentido de placenta, assim. Que é o mesmo modelo de arma do James Bond, né? Que traz mais uma camada ali para a ideia das coisas que a gente vê na mídia influenciando a gente, né? A maioria das pessoas nunca viu uma arma na vida real, né? O que a gente tem ideia, tipo, da violência, de guerra, dessas coisas, são tudo que a gente vê nas telas, né? Sim. E eu acho que também tem uma dimensão muito simbólica o fato de que o personagem que vai passando por essa transformação, né? Toda essa coisa de ser influenciado pela mídia, na verdade não é um cara que assiste a TV, né? É justamente o cara que transmite isso. Então,
tem uma coisa ali, um pouco de ironia do destino, né? Isso Sim, de que sim. até isso, acho que o filme até se blinda dessa ideia de parecer um pouco conservador, a partir do momento que não é o cara que vai assistir a TV que vai ser influenciado a cometer merda, sabe? É justamente o cara que transmite essas imagens tão violentas. É uma crítica que já vai direto na base, né, da informação. Muito louco isso mesmo. Sabe que sobre o protagonista vocês comentaram sobre ele ser tipo meio anti-herói? Assim, pode ser uma coisa só da minha cabeça, mas eu ficava olhando o James Woods nesse filme com aquela jaqueta, aquela camiseta meio colorida. Cara, ele tá muito Agostinho Carrara, né, cara? Olha, a peça de roupa dele que eu achei mais curiosa foi uma que ele usa logo no início, que é uma gravata de couro. Ah, sim. Pô, mas o Jamie Woods, ele até parece mesmo algo assim, né? Nossa, é que o cabelo dele tá repartido igualzinho, cara. Tá aquela cena que ele coloca o óculos, eu falei, porra, é o Augustinho, pronto, só falta ele entrar no táxi e largar a televisão. Eu falei assim, é o Cronenberg. Pega uma foto do Cronenberg nessa época. Mano, é igualzinho. Eu não sei se até um comentário aí do Cronenberg, só falando que o personagem é ele, assim, brincando, porque talvez assim, ele assistiu tantos filmes violentos, assim, na infância, de monstros e tudo mais, que foi, e é o que ele tá reproduzindo hoje, mas, tipo, muito parecido. Pega uma foto do Cronenberg nessa época aí, nos bastidores desse filme aí, pra vocês verem se não é. Foi o único diretor a morrer pelo Jason naquele filme que o Jason vai pro espaço. Mas vocês falaram da semelhança dele com o protagonista. A história do filme, na verdade, foi baseada um pouco nas experiências dele, que ele, quando ele assistia Quando a TV dele saiu do ar, né? Aí ele ficou com medo dele acabar vendo alguma coisa que ele não deveria ver quando ele era criança, por ela estar, tipo, fora de sintonia, assim, sintonizando várias coisas. Olha, eu não sabia disso. Nossa, e é foda que eu dei maior sorte, assim, porque eu acabei fazendo uma mini maratona do James Woods, porque eu tinha sido Vampiros do John Carpenter, né, que ele faz um papel muito canastrão, aí depois eu voltei pro Videodrome, foi muito... e é louco que, tipo assim, 20 anos ele só ficou mais careca, né, porque a cara dele continua a mesma cara de velho ranzinza, assim. Sim. Tem uma coisa que é o plot twist do filme, né, que é, por exemplo, o pirata lá, que era amigo dele, lá que trabalhava pra ele trabalha pro Videodrome, né? Eu revendo o filme, eu só tinha visto o filme uma vez. Eu revendo o filme, cara, é muito bem construído esse plot, sabe? É, porque o amigo dele tem uma energia, tipo, muito aleatória. Ele parece o irmão safado que sempre faz papel de cara tonto, né? E aí você não espera nada do personagem. Toda vez que o James Wood tá assistindo o Videodrome, ele tá olhando pra outra coisa, ele tá andando pra um canto, ele nunca tá... Por isso que ele não é afetado pelo sinal. Ele nunca tá olhando pra televisão, assim. E tem uma frase, porque, tipo assim, a Marcia fala, aquela senhora que fala pra ele, fala assim, ó, o Videodrome, a violência deles é mais perigosa porque tem uma ideologia. E esse cara fala uma hora, assim, eu não trabalho por dinheiro, né? Fala pra ele na hora da casa, assim. Então, tipo assim, tem essas pequenas pitadinhas, assim, desse personagem, tipo, pra construir esse plot, e eu revendo, comecei a reparar nisso. Não, eu ia citar essa frase, que eu acho ela até deixa a próxima cena mais surpreendente, porque, eu não trabalho para você só pelo dinheiro. Daí, quando eu vi aquilo ali, eu achei, então o cara, ele realmente, assim, gosta de trabalhar numa TV que mostra conteúdo duvidoso, né? Só que não, na verdade, aquilo ali ganha um outro contexto quando você vê a próxima cena e você entende o que o personagem representa. E muda completamente o sentido do filme também. Enquanto parecia ser uma crítica super moralista à violência e espetáculo na TV, ele vira uma crítica contra o moralismo. A ideologia mesmo, né? Contra esse moralismo dos Estados Unidos, esse conservadorismo que pensa que se você assistir um programa de TV violento, você vai sair matando pessoa na rua, se você jogar GTA, você vai sair atropelando idosa na rua. É uma coisa bem... muda completamente, né? Muda, tipo, da água pro vinho muito num estado. Eu acho isso muito interessante. E faz parte do próprio brilhantismo do Cronenberg, né? Tipo, é legal que a gente tem esse plot twist e isso muda o sentido narrativo, como a gente estava vendo, tanto no sentido de leitura do filme, quanto para onde o filme tá indo mesmo, né? Que enquanto ele tava parecendo uma coisa mais de medo da tecnologia, né? E da pessoa sendo invadida pela tecnologia, a partir do momento que a gente tem um contato com o plot twist, a inversão temática se muda, ela vem junto, né? E aí ele vai, como você mesmo colocou, da água pro vinho. E é uma coisa bem da crítica do filme. Ou crítica não, da visão do McLuhan. Não, do McLuhan. De a verdade que você estava vendo era uma. A partir do momento que você tem um outro ponto de vista ótico, ela muda, né? Tipo, o meio mudou o sentido da mensagem, né? Tipo, você estava vendo... A partir de um meio, você estava vendo de um jeito. A partir do momento que você tem uma outra informação, uma informação a mais, você muda o sentido da mensagem, né?
Eu acho que a De frase novo, dele voltando pra é... essa coisa ilusória. Acho que a frase dele é tipo, o meio é a mensagem. Acho isso que ele fala, né? Isso. Acho até por isso que tem muito disso na filmografia do Cronenberg, por ele ter sido aluno desse cara, sabe? Sim, Por sim. isso ele lidou tanto com mídia É, e tecnologia. esse filme é uma homenagem, praticamente, né? Esse filme pega tudo que o cara falou e coloca no filme. É como se ele tivesse eternizado o cara também, né? O cara morreu aí, não sei se morreu, morreu nos anos 80 já. Na verdade, ele já tinha morrido nessa época, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Ele morreu em 1980. E ele, como Eternizado. se ele tivesse deixado o cara vivo como o Oblivion, né? E o cara imaginou a internet 30 anos antes dela acontecer. Putz, isso é foda. Nossa, Isso é é muito foda. foda. A gente comentou mais cedo sobre a fotografia do filme. É engraçado, né? Porque o Mark Irwin, que é o diretor de fotografia, ele não estava muito afim de fazer, porque envolvia muitas sequências de TV, ele já tinha passado por dores de cabeça filmando, sabe? Porque assim, você tem que fazer não só a iluminação do set, né? Mas tem que pensar em toda a iluminação de TV e como ela vai interferir para as pessoas. Só que, como a gente colocou, né, o resultado foi fantástico, assim, virou essa coisa quase neo-noir, assim, e de sombra e luz projetada contra, assim. Tem uma cena que eu acho muito interessante, que é quando o Max vai matar a filha do Oblivion. E Uhum. aí, Ele sai da sombra. ele sai da sombra e a hora que ela fala que ela sabe que ele foi pra matar ela, que o Videodrome tá manipulando ele volta pra sombra. Ele volta. Nossa, é muito Isso bonito. é muito foda. E é legal como tem essa inversão, né? Porque ele começa, ele sai e entra pra sombra, só que depois ele inverte o papel com ela, porque ela tá nas sombras revelando a verdade pra ele e ele tá na luz. Sim, sim. Ele tá sendo Também- iluminado por ela, né? Uhum. E outra cena que eu acho foda é quando ele coloca o capacete, aí ele entra na alucinação lá do videograma, aí tem um corte assim da TV pra cena real, muito foda. Sim, sim. É bem isso. Ele vai fazendo bem devagar, né? Vai desmanchando, assim. Essa cena é muito boa também. Esse filme tem várias cenas boas. E até a gente comentou também, antes de gravar aqui, que, cara, eu pelo menos lembrava que esse filme era mais longo. E você vai ver o filme, ele tem 1h29. É tipo, é um filme muito complexo, cheio de temas. E ele consegue condensar tudo isso em 1h29, né? Ele é um filme cheio de temas e cheio de tons também, né? Isso que é o engraçado, porque, tipo, o primeiro momento que a gente acontece, que a gente vê tem esse lado do meio da tecnologia, né? E depois a gente vai pra uma coisa mais sacana, assim, com o personagem de moralidade dúbia, como os exemplos que o Jabur colocou, né? Dele roubando umas coisas, dando tapa na bunda da funcionária e tal. E aí depois ele fica nesse clima de suspense, que você não sabe o que tá acontecendo, e ele termina nessa coisa de meio de body horror e do corpo se deformando, assim, que é muito foda. É um filme que voa, né? Que você começa a ver e de repente, pá, acabou. Você não passa, não é aquele, não é aquele filme que, sabe, tem filmes que você assiste e tem horas que você fala, tipo, pô, né? Quando passou já um tempo já. Esse você não percebe essa passagem de tempo, porque você fica nesse transe junto com ele, junto com o personagem principal. Será que o filme não é envia um sinal na nossa cabeça que a gente... É um filme metalinguístico? Ele tá criando um filme na nossa cabeça e a gente vai ter alucinações aí. Pode ser. Mas acho que o Cronenberg faz isso muito nos filmes dele, que ele já começa direto já no assunto, é tipo a música, sabe, também. Ele é muito direto. Começa ali, tipo, ele não gasta em produção e tal. Eu ia até citar aqui um outro filme que me lembrou bastante do Cronenberg, é o Naked Lente, assim, ainda mais como ele realiza essas sequências de varia de tom, sabe? Que a gente vai acompanhando o protagonista, ele vai passando por o filme vai passando por essas mudanças através das ações do protagonista e o filme vai mudando junto com ele, só que no Naked Lente vai virando aquela coisa mais experimental, assim, isso, surrealista. Obrigado, Diego. E essa coisa mais surrealista mesmo. E até o paralelo que ele faz com o órgão sexual no Naked Lente, eu vejo muito aqui quando ele faz a cena do buraco se abrindo na barriga do cara, sabe? Que apesar de ser uma vagina, também tem uma coisa... Também tem meio que uma ambiguidade sexual com o que as pessoas fazem com aquilo, sabe? E com os gêneros que interagem com aquilo, porque no começo parece que é muito uma coisa do próprio cara fazendo, tipo, a leitura, é muito o cara fazendo isso numa extensão do corpo dele, mas depois isso passa a ser feito por outras pessoas. Então, ele sendo invadido metaforicamente, sexualmente, ele também tá sendo abusado, sabe? Sim, Não, é a transformação do corpo no objeto, né? Porque eles colocam a fita, porque da mesma maneira quando você coloca o videocassete, ele vai reproduzir exatamente ali o que você quer, né? Uma coisa pré-programada. É a mesma ideia aqui com o cara, né? Que eles colocam dentro dele algo que ele vai fazer, quase um trilho que ele vai seguir, né?
Uhum. E é legal como o filme encara isso como um objeto de transformação, né? Porque primeiro ele tem essa função de reproduzir a fita, mas depois ele prende a mão do cara, ele literalmente transforma a mão do cara numa granada, né? Através disso. Ele transforma a fita numa granada. A fita e a mão, né? Ele funde a mão do cara com a fita e transforma numa granada. Que é novamente o que eu falei, assim, a mistura de sexo com violência, né? Porque o cara tá penetrando o outro e depois ele explode. Tem a cena também dele meio que acariciando, né? Aquele buraco com uma arma, com a arma que ele tá segurando. Então, de novo, essa coisa da violência com... Eu não consigo não ver isso como uma grande vagina na barriga dele. Então, essa coisa meio, né, da violência do corpo, que é a questão do Videodrome também, né? Essa violência contra o corpo humano, essa deformação do corpo humano. Como ele traduz isso visualmente. Eu acho que é também uma constante na filmografia do Cronenberg. Ele, ao invés de jogar uma frase de efeito no filme, ele vai te pegar, vai criar uma imagem de efeito, né? Então é uma coisa muito estranha, muito bizarra, mas que está condensando uma mensagem ali que se talvez fosse escrita ficaria tosca. Exato. Isso é muito interessante. É o jeito mais cinematográfico de realizar um tema, né? Tipo, não menos através do que é dito e mais através do que é mostrado mesmo. Eu acho muito interessante como ele faz isso, né? Como ele mostra, ao invés de falar. Ele mostra através do terror mesmo, do body horror, né? Dessa transformação corporal. Ele poderia muito bem colocar ali um discurso no filme. E se você for pensar, a única frase de efeito que tem no filme é a do final, né? Long Live the New Flash. Porque o resto, tudo que ele tem para falar, ele mostra, na verdade, né? Sim, ele faz visualmente. Ele faz de uma forma que só ele sabe fazer, né? Exatamente. E qualquer outro diretor que talvez quisesse traduzir isso de uma forma visual, mesmo se você pegasse uma cena com uma vagina real, talvez ficaria meio forçado, meio... Caricato. Exatamente, né? sabe? Tosco, Ia ficar aquela né? coisa assim, tentando ser o que não é. E ele faz dessa forma, com esses efeitos especiais, que não tem como ser negar o que ele tá falando. Não tem como você falar o que ele tá falando é muito, né, forçado, como eu disse. E tem uma constante também na filmografia dele, que é essa mistura de... não sei se exatamente violência, mas... violência e sexo. Tem no Crash, que é tipo, os caras têm tesão por batida de carro, então acidente de carro, né, também. Sim, e tem no Rabbit, Enraivecida na Fúria do Sexo, que é tipo assim, um filme meio erótico com uma vampira que ela... É um ferrão que ela suga o sangue das pessoas, assim, é bem... E tipo, como ela suga, assim, parece uma cena erótica, assim. É bem interessante como é uma outra constante na carreira do Cronenberg, né? A própria Mosca também tem isso, né? A Mosca, exatamente. É a questão da gravidez. Isso da gravidez também volta pro Filhos do Medo, né? O The Brood, que acaba no fim também sendo sobre isso, né? Sobre a violência, não só da gravidez, mas o fruto da violência, né? Que são as crianças deformadas. A gente falou várias constantes, mas são meio que assinaturas dele, né? Você pega o primeiro filme do Cronenberg lá atrás, eu não vi ainda, mas o primeiro que eu vi foi o Enraivecida. Você vê Cronenberg e você pega, tipo, o último filme dele, o que eu vi foi o Dangerous Method, que não é um filme de terror, é um filme de drama, lá, sobre... É sobre o Freud e o Jung. Freud e o Jung, exatamente. E você tem várias dessas constantes, assim, de violência, sexo, tudo isso permeia o filme de uma maneira muito característica, assim. Você vê que é um filme do Cronenberg, mesmo não sendo um filme de terror, né? É engraçado pensar nisso, né? Porque antes ele estava trabalhando com Freud no texto, né? Isso é até comentado aqui no filme, o sentido freudiano das coisas, e aí depois ele foi literalmente trabalhar sobre a vida do Freud, né? Mostrar qual a influência, né, também. Claro, quanto que a teoria do Freud e do Jung, de toda a simbologia, influenciou o trabalho dele. E como isso faz sentido, né? Porque ele, enquanto um autor materialista, ele busca em outros autores materialistas, né, as explicações dele. Inclusive, tinha que rolar um podcast de filmografia David Cronenberg, inclusive. Vamos fazer. A gente tem que fazer um da Mosca, porque tem que comparar com outro filme lá, o antigo, que é muito bom. E como nem tanto, né?
Ah, É muito melhor. É muito bom, assim. Acho É muito melhor, mas o outro Eu foi não muito vi o bom. antigo, mas a música do Cronenberg é assim, né? Aqueles que não tem como você não ter uma impressão. É que o antigo é um bom filme de gênero de época e o segundo é um filme do Cronenberg, né? Aí é foda. O antigo é praticamente uma homenagem aos cientistas, assim. Enquanto o filme de ficção científica geralmente vilaniza, às vezes, os cientistas, se faz meio que uma homenagem. E o filme do Cronenberg vai para um outro lado, vai para um lado de essa mistura de tecnologia com a tecnologia influenciando o corpo humano, misturação do corpo e mente, tudo mais. Uhum. Tudo essa coisa que é a assinatura do Cronenberg. O primeiro ele é mais uma tragédia clássica, e o segundo é mais a tragédia tecnológica, que é a tragédia tecnológica cronenbergiana, né? Da tecnologia invadindo o corpo. A Uhum. moça do Cronenberg é tipo um romance, cara. Um romance quase gótico também, né? Uhum. Tem uma mistura aí. Pensei sobre um remake do Videodrome, só voltando sobre o Videodrome. Talvez seria interessante ver no mundo com a internet como seria feito. Acho que teria que O mudar Black Mirror, né, cara? Então, poderia ser Black Mirror, porque assim, É que o Black Mirror foi ficando ruim, mas... pode ser. Mas eu acho que seria interessante ver. Só que esse filme é tão atual que você consegue ver nesse filme, já no filme, não precisa renovar. Tá tudo lá. Assim, você consegue pensar como seria com a internet. Tipo, a mensagem é passada do mesmo jeito. Assim, você não precisa pensar muito, né? Sim, eu acho que hoje em dia tem muito disso, tem muitos desses remakes que você vai ver, não precisava ter o remake. Você assiste o original e dá o mesmo efeito, sabe? Sim. É uns remakes que não acrescentam nem atualizam nada tematicamente, né? Se eles atualizam é só a estética da coisa, para talvez ficar tipo- mais paliável para o público de hoje, mas tirando isso não adiciona nada. Vou atualizar a informação sobre o remake. Em 2019, eles abriram aí com a chance de fazer um remake. Em 2012, eles contrataram um diretor, o filme não deu certo. Há 7 dias atrás foi anunciado que vai ter um remake de Videodrome. Ai, meu Deus. Caraca. Here O we go estúdio again. Universal Pictures anunciou que vai refilmar o thriller futurista Videodrome, do cineasta David Cronenberg. Já tem diretor? Nossa. Ah, não, 2009, tá errado aqui. É porque apareceu 7 dias Ah. aqui pra mim. Então não vai acontecer não. Fake news aqui, ó. É, Fake news. Já vamos chegando aqui ao final do podcast. Espero que quem tem ouvido até aqui tenha gostado, né? E é isso, rapaziada. Quem ainda não segue a gente lá no Instagram, no Facebook também. Se inscrevam no canal do YouTube, caso você esteja vendo pelo YouTube ou até mesmo ouvido pelo Spotify. Fiquem ligados que vem muita novidade por aí, gente. Muitos podcasts ainda para sair, muito conteúdo para vocês, tá bom? Valeu. Quem quiser me seguir no Instagram é joão.jabur e vou deixar a rapaziada se despedir aí. Falou, galera. Quem quiser me seguir no Letterboxd é Danny Fenton ou Klaus. No Instagram não precisa seguir, não tem nada demais lá. E é isso. Valeu quem ouviu. Fala, galera. Quem quiser me seguir no Instagram, Letterboxd, tudo Christian Barbado, Christian com Y, facinho de me achar. Vou deixar rapidão uma dica de um filme aí que não tem nada a ver com esse filme, mas tem tudo a ver com esse filme. É uma road trip com sexo e violência. Chama Doom Generation. É um filme bem bizarro e bem legal. Obrigada, gente. Obrigada por vocês terem me convidado. Eu achei muito interessante. Eu não tenho rede social para passar. Assim, se alguém quiser me seguir, é Liz Russi em tudo, mas não acho que vai ter interesse de ninguém, porque não tem só pessoa normal. E é isso, obrigada. Chamou a gente de anormal. Para quem não me conhece, eu tenho um podcast voltado para animação, o Pinguim Dançarino. A gente fala sobre filmes, séries de animação, animação enquanto uma linguagem mesmo. Aí você pode encontrar a gente em qualquer rede social, YouTube, Spotify e agregados como Pinguim Dançarino, com C cedilha normal mesmo. Se vocês quiserem me seguir na minha rede social para ver falando de anime, mangá, mal de youtuber que produz vídeo sobre cinema. Você pode procurar no Twitter como David Juan da Purificação ou David R Purificação. David escrito D-E-I-V-I-D e Purificação do jeito que se pronuncia mesmo. Bom, galera, é esse então. Vida longa, nova carne. E o horror está no ar. Valeu, até a próxima.